Bom dia, meus amores, tudo bem? Hoje é a nossa aula de matemática e a gente já vai iniciar o conteúdo do nosso terceiro trimestre, terceiro e último trimestre. Então vamos lá. Hoje nós vamos usar o livro didático volume 3 no capítulo 8, tá? Falando sobre equações e inequações. Vamos começar nas equações, né? A gente vai aos pouquinhos chegando lá. Então, ó, leiam, é para ler de verdade, página 19, 21, 22 e 23, tá? E os exercícios estão na página 20, 23, 24 e 25. E no Zoom eu vou trazer mais algumas explicações, ok? Então, vamos lá. Expressão algébrica é uma expressão matemática que, além de apresentar números e operações entre eles, contém letras para representar valores desconhecidos ou variáveis. Tá bom, vamos lá. Vocês já estavam acostumados com, por exemplo, 5 mais 2, 3 vezes 9, 14 dividido por 7, 10 menos 1, né? Isso são operações matemáticas entre números, né? Mas agora vamos ter letras no meio dessa brincadeira, por isso se chama expressão algébrica, tá? Então, por exemplo, 2x mais 1 é uma expressão algébrica, tá? 1 mais A é uma expressão algébrica. 10 menos 3y, tá? Percebe que são operações contendo letras e números, ok? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho disso. Aqui, o dobro de um número. Se eu falo para vocês qual é o dobro de 4, vocês vão me falar o quê? 8. Porque vocês foram lá e pegaram 4 e multiplicaram por 2, né? O dobro é multiplicar por 2. Agora, quando eu falo o dobro de um número, que a gente não sabe que número que é esse, eu tenho que dizer que esse número é alguma coisa. Então, eu boto uma letra para representar ele, tá? Uma letra à sua escolha. O dobro de um número, eu posso dizer que é 2x. Independente do valor do x, para encontrar o dobro dele, eu preciso multiplicar por 2, tá? Sempre que os números estiverem assim juntinhos, é a mesma coisa do que 2 vezes x, tá? A gente só escreve logo assim juntinho. Depois aqui, a metade de um número menos 3. Então, vamos dizer que agora esse nosso número é y. A metade é dividir por 2, tá? Então, a metade de um número menos 3, ok? Então, eu peguei esse número, dividi por 2. Que número é esse? Não sei. Menos 3. Independente do número que for, se eu aplicar ali, eu vou encontrar o resultado, tá? O antecessor de um número. Antecessor é aquele que vem antes. Por exemplo, o antecessor do 4 é o 3. É 4 menos 1, que dá 3. Tá? O antecessor é sempre menos 1. E o sucessor é sempre mais 1. Então, se eu quero o antecessor de um número que eu desconheço, eu vou pegar esse número e eu vou dizer que ele é uma letra, por exemplo, A, e eu vou colocar aqui menos 1. O antecessor é quem vem antes dele, tá? Uma unidade antes. Então, A menos 1. Agora, o triplo do sucessor de um número. O sucessor de um número é aquele que vem depois. O antecessor foi menos 1. O sucessor é mais 1, tá? Mas, além disso, eu quero o triplo do sucessor. Então, eu quero o triplo, então é 3 vezes o sucessor. Digamos que vai ser B. O número é B. O sucessor de B é B mais 1, tá? Percebe que eu coloquei aqui dentro do parêntese, tá? Porque o sucessor, ele é B mais 1. Então, se eu quero o triplo do sucessor, eu tenho que colocar aqui B mais 1. Se fosse apenas o triplo de um número, eu poderia botar 3B. Mas, como é o triplo do sucessor, eu tinha que colocar dentro do parêntese. Percebe que, ó, não posso botar assim porque, olha como que a leitura é diferente. Aqui é o triplo do sucessor de um número. Aqui é o triplo de um número mais 1. Vamos fazer um exemplo? Digamos que B fosse o número 4, tá? Então, aqui, ó, se B fosse o número 4, o sucessor de 4 é 5. O triplo de 5 é 15. Certo? O triplo, a gente quer o triplo do sucessor de um número.
Digamos que esse número é o número 4. O sucessor de 4 é o 5. Se eu quero triplo de 5, é 3 vezes 5, que dá 15. Agora, olha aqui como que seria diferente. 3 vezes 4, que aqui é uma multiplicação, lembra quando está juntinho? 3 vezes 4 dá 12. 12 mais 1 dá 13. Ok? Então, percebe que tem diferença aí. Agora a gente vai falar sobre termos semelhantes. Olha, para serem semelhantes, os termos precisam ter a mesma parte literal. O que é parte literal? A gente tem uma coisa que se chama coeficiente e uma coisa que se chama parte literal. Coeficiente é o número que está acompanhando aquela letra, tá? E a parte literal é exatamente a letra. Então, aqui, por exemplo, 5x. Eu tenho 5, que é o coeficiente, é o 5, e o x, que é a minha parte literal, tá? Então, eu tenho aqui, ó, como que eu sei quando é semelhante? Por exemplo, 5x. Quem mais tem a mesma parte literal? Ó, o 2x, o menos 3x e o menos x. Esses termos são semelhantes. Então, eles fazem parte ali do mesmo grupinho, ó. 5x, 2x, menos 3x e menos x. Agora, aqui, ó, menos b, 8b e 4b. Eles todos têm b acompanhando, então eles são semelhantes, tá? Eles têm a mesma parte literal, eles têm a mesma letra. Por que isso é importante? Porque aqui, por exemplo, eu tenho 8a mais 12a menos 3a. Como que eu resolvo isso? Se todos têm a mesma parte literal, basta eu resolver os coeficientes. Então, eu tenho aqui, ó, 8a mais 12a menos 3a. Então, eu faço primeiro 8 mais 12, que dá 20, menos 3. 20 menos 3 dá 17. 17 o quê, gente? A. Porque todos têm a mesma parte literal. Todos são A, tá? Agora, olha aqui. 2x mais 5, eu não posso, isso é diferente de 7x. Eu não posso pegar esse 2 mais 5 e dizer que são 7x. Não são 7x, tá? Isso aqui vai ficar exatamente assim, somente. Por quê? Porque 2x mais 5 são 2x mais 5. É a mesma coisa que eu falasse que eu tenho o dobro de alguma coisa mais 5. Tá? Então, eu não posso juntar. Eu não posso dizer o dobro, por exemplo, o dobro de 2 mais 5, o dobro de 2 é 4, mais 5 dá 9. Não é a mesma coisa do que eu dizer aqui que são 7 dessa coisa, entendeu? Não posso, 7 vezes. Não é a mesma coisa. Aqui, tenho aqui, ó, 3b e tenho b aqui e tenho esse 2a. Esse 2a não é semelhante a ninguém mais aqui, então eu não tenho como resolver ele. Mas o 3b e o b são semelhantes. Eu tenho 3b aqui mais outro b aqui. Então, no total, eu tenho 4b. E esse menos 2a. Então, eu estou reduzindo a termos semelhantes, ok? E aqui, ó, aqui também ninguém é semelhante a ninguém. Aqui, ó, parte literal é y e o coeficiente é 5. Aqui a parte literal é x, o coeficiente 3, e aqui não tem parte literal, olha, o número 1, ele tá sozinho, ele é só o coeficiente, ele não tem parte literal, e aí também não tem como resolver. Não adianta também vocês falarem assim, ó, 2b mais 2a mais 2x. Os coeficientes são iguais, mas as partes literais não. Então, eu não posso somar isso e dizer que são 6a, b, x, não, ok? Eu só posso reduzir a termos semelhantes os termos que forem semelhantes. Os termos semelhantes eu comparo pelo quê? Pela parte literal. O que é a parte literal? A letra. Quem tiver a mesma letra, eu junto, ok? Aí eu posso somar, eu posso subtrair tranquilamente. Aqui, vamos falar sobre perímetro. Por exemplo, aqui eu tenho um triângulo equilátero. Digamos que eu saiba que todos os lados desse triângulo equilátero medem A. Para eu calcular o perímetro desse meu triângulo, eu vou ter que fazer o quê? A mais A mais A. Perímetro não é somar todos os lados? Agora, eu posso reduzir a termos semelhantes aqui, ó. A e A, todos três têm a mesma parte literal.
Quem que é o coeficiente? O coeficiente não está escrito, mas é o número 1, tá? Não tem necessidade de escrever 1A. Se tem o A ali sozinho é porque só é 1 mesmo. Eu só vou escrever quando forem 2 e tal, tá? Então, aqui eu tenho quantos A's? Eu tenho 3A, ok? Aqui, digamos que aqui seja 5, aqui 5, aqui B e aqui B. Como que eu calculo o perímetro? Vai ser B, mais 5, mais B, mais 5, certo? Ó, B, mais 5, mais B, mais 5. Esse é o perímetro. Agora, como que eu reduzo a termos semelhantes? Olha só, tenho 1, 2, 3 B's. Então, eu escrevo 3B. 5 mais 5 dá 10, então mais 10. E pronto, o perímetro é 3B mais 10, tá? Aqui eu tenho, digamos que aqui seja X, consequentemente aqui também vai ser aqui Y e aqui Y. Qual que é o meu perímetro? X mais Y mais X mais Y. Significa que eu tenho 2X mais eu tenho 2Y. Ok? Aqui, o lado do meu quadrado é W, por exemplo. Qual que é o perímetro do meu quadrado? Eu tenho todos os lados num quadrado iguais, né? Então, eu tenho 4 Ws, ok? Pode ser W mais W mais W. Opa. Mais W? Pode, que resulta em quantos Ws? 4 Ws, é a mesma coisa, ok? Então, meus amores, ó, façam os exercícios, página 20, 23, 24 e 25, tá? E no Zoom a tia vai acrescentar algumas informações, então não deixem de participar. Joia? Beijinho, até daqui a pouco.